Olá, que bom podermos começar mais esta aula da Escola Bíblica Dominical e é com alegria que nós estamos participando com esta live e bom dia para você que está começando a participar da nossa Escola Bíblica Dominical. E que Deus possa estar abençoando sua vida e você que está participando em qualquer outro dia, que Deus esteja nos derramando a sua graça sobre sua vida. É com um prazer que nós temos muito de estar ministrando, e hoje estamos ministrando a última lição da revista que nós adotamos neste período. Foram 17 lições que falamos apresentando esse estudo, né, o ministério de Cristo segundo a carta aos Hebreus. E isso foi para nós uma grande bênção, estudar sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje nós vamos estar trabalhando sobre exortações finais e oração. E o nosso desejo é que você possa sair daqui tendo o entendimento da palavra de Deus na sua vida. E eu espero que em tudo o nome de Deus possa ser engrandecido. Peço que um dos nossos alunos possa estar abrindo a Bíblia em Hebreus 13, versículo 20 e 21. Abra o seu microfone e leia para nós, por favor. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Muito bem. O autor começa a trabalhar na nossa vida dizendo assim que a ação de Cristo na nossa vida possa ser a marca do aperfeiçoamento do nosso caminhar com Deus. E se nós entendermos isso, então vamos estar procurando viver de uma forma agradável diante de Jesus Cristo, buscando o seu ensinamento, vivendo aquilo que ele propõe para nós. Lembre-se que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então, ele vai trabalhar para com que as coisas que nós estamos colocando em nossa mente tenhamos energia, força, capacidade, sabedoria para desenvolver e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E isso vai ser bênção para você. E o nosso desejo é que realmente você possa, em tudo, em todas as ações, estar engrandecendo ao nosso Deus. Nós vamos observar agora um aspecto de mandamentos éticos, trabalhando para termos este entendimento. E ele começa dizendo de uma forma que a explicação já está no próprio texto. Isso está em Hebreus, capítulo 13, verso 1. Seja constantemente o amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor que Deus colocou em nós, que é o amor ágape, e este amor é compartilhado em todas as esferas de relacionamento. O amor ágape é o amor de Deus por nós e para nós compartilharmos esse amor de Deus. Por isso ele diz: esse amor jamais acaba, porque não é meu, não é seu. Esse amor, ele vem de Deus e ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós amamos, maior será a nossa capacidade de amar. E isso é muito importante você ter na sua mente essa situação de realmente se colocar diante de Deus e poder exaltar e glorificar o nome dele a cada instante na sua vida. Mas também ele diz em João
no capítulo 13, versículo 34 e 35, eu vou pedir a um dos alunos para estar lendo nesse momento. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Pode ler. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que maravilha! É isso que o Senhor está dando neste novo ensinamento para todos nós. Ele diz: amem uns aos outros. Mas não amem com o seu amor egoísta. Amem não com interesse. Amem como Cristo nos ama. E lembre-se que ele começa a desenvolver esse amor sendo nós ainda inimigos de Deus. O amor que Deus planta em nossas vidas, ele é extensível a qualquer situação que você pensar, o amor alcança. Mas nós temos que amar aqueles que nos perseguem? Sim, temos. Mas não é a sua capacidade, é a capacidade que Deus vai te dar. E esta é a grande bênção que nós temos. Mas ele continua ainda a dizer isto em Romanos, no capítulo 12, 10. Veja lá o que está escrito. Dedique-se uns aos outros com amor fraterno, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprio. Honre a todos que estão ao entorno de você, à sua volta. Mas ame com o amor que você já tem se amado. Alguns anos atrás estava trabalhando com uma moça e ela tinha uma estima muito baixa. Muito. Foi difícil para ela entender que ela era obra-prima de Deus. Ela via defeito em todos os aspectos físicos e na sua maneira de ser. Isso é difícil, porque quando a pessoa não enxerga a sua própria beleza, como ela vai enxergar a beleza na vida das outras pessoas? Ela vivia com uma inveja ímpar. O cabelo dela não era igual a de fulano de tal, por isso era feio. Os lábios não eram carnudos, por isso eram feios. O seu nariz não era tão afinado, por isso não era bonito, era feio. Suas orelhas eram pequenas, por isso eram feias. E aí, por diante, ela foi descrevendo todo o seu corpo, mas o corpo dela não era um corpo muito bem formado, mas ela não via beleza nenhuma. Até que Deus começou a mostrar que a beleza que tem que ser enxergada na vida dela é a beleza da ação de Deus em nossas vidas. Nós não fazemos nada para aprimorar o nosso exterior. Nós fazemos tudo para melhorar o nosso interior. Porque o que está dentro de nós irá tornar formoso o nosso rosto e o nosso ser. E é isso que você tem que entender. Se você é feliz consigo mesmo, você vai irradiar essa felicidade e as pessoas vão querer e gostar de estar presente ao entorno de você. Então, é muito importante você entender que não é isso ou aquilo.
Certa vez ouvi a Hebe Camargo, que era uma senhora que muito vaidosa, e teve um ladrão que entrou na casa dela e roubou uma corrente da família que ela tinha muito carinho. E ela falou com o ladrão: "Você não está me reconhecendo? Eu sou Hebe." Aí ele disse: "A Hebe eu conheço, mas você é uma velha carcomida, toda assim, feia, horrível. A Hebe é bonita." E ela disse: "Mas eu não fico bonita dentro de casa e a essa hora da noite. Eu tenho que me maquiar, tenho que me produzir, e aí eu vou estar bonita. Você não é nada da Hebe." E aí então ela fala: "Senhor ladrão, deixa a correntinha na minha caixinha, ou joga no meu quintal. Ela não tem valor, mas para a família ela tem muito valor. É da minha bisavó. Vem passando da minha avó para minha mãe e chegou até mim. Então, por favor, devolva essa correntinha, né?" Então ela estava dizendo: "É como esta carapaça toda trabalhada, tudo montado, a maquiagem, cabelo, roupa e tudo mais, não faz a pessoa." Ele não me reconheceu quando eu não estava com nada disso. A minha pergunta a você: você tem criado um personagem? Ou você tem sido um verdadeiro embaixador de Cristo aqui na Terra? Por isso ele te dá uma ordem: ame a todos, mas preferindo a honrar a eles. E se você tiver isso na sua mente, então você vai poder abençoá-los. Estava hoje no estudo que estava ministrando pela manhã, a irmã Yara, e estava compartilhando com ela a história de um menino que disse para sua mãe: "Eu quero ser pastor." E ela disse: "Filho, que bênção, estou muito feliz porque você quer ser pastor, mas explica para mim por que você quer ser pastor." E aí ele disse: "Pastor só trabalha no domingo." E ela disse: "Por isso que você quer ser pastor?" E ela veio me contar, dando risada, e eu disse: "Seu filho precisa sair comigo." Hoje ele é ministro de música, e eu disse: "A vida de ministro de música e de pastor é só no domingo, né?" Ele disse: "Não, eu estava totalmente enganado quando eu era criança. A gente trabalha todos os dias da semana, inclusive no sábado e no domingo." Eu falei: "É isso aí. Não tem dia, não tem hora para cuidar das pessoas, porque é um privilégio estar servindo e honrando as pessoas, porque quando fazemos isso, fazemos ao próprio Senhor." Mas ele continua a dizer, e ele agora vai trabalhar conosco, em 1 Tessalonicenses, no versículo 4, no capítulo 4, verso 9. Por favor, alguém leia. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Seria tão simples eu poder dizer como o apóstolo Paulo disse: "Com relação ao amor fraternal, eu não preciso dizer mais nada, mas eu sinto que preciso dizer. Nós somos rápidos no julgamento, mas somos tremendamente vagarosos no auxílio, na ajuda, na demonstração do nosso amor. Parece que as coisas que estão acontecendo à nossa volta não têm a ver conosco. Nós esquecemos de que aquilo que Deus está nos mostrando, Ele está dizendo: você é meu servo, vá e atue em meu nome. Vá e demonstre o meu amor."
Se nós fizéssemos isto somente como servos do Senhor no Brasil, a gente teria erradicado a fome. Porque na minha casa tem condição de ajudar outras pessoas. Na sua casa você tem condição de estar ajudando outras pessoas. E existem maneiras que você pode fazer isso de uma forma muito simples. A nossa igreja tem a cesta do amor. Então, a gente compra ou entrega o dinheiro ao presidente do corpo diaconal e ele então recebe os mantimentos, organiza e vai comprar aquilo que está faltando para que as cestas saiam da igreja expressando o amor da igreja. Talvez você pense, mas o que vai fazer esses 2 ou 3 quilos que eu estou levando para a família? Esses 2, 3 quilos somado a 80 participantes? Vamos alimentar várias famílias e suprir a necessidade de várias pessoas. Então você só tem que dizer, aquilo que Deus está me dando condição, eu vou demonstrar, porque eu não quero ser surpreendido por Deus dizendo, estive com fome e você não me alimentaste. Estive nu e não me vestiste. Então nós precisamos entender que esse amor, Deus já está colocando e já está nos ensinando, mas acorda aí, tá? Viva isto que Ele está colocando para nós. E se você começar a viver isso que Deus está colocando para nós, então a bênção de Deus vai estar sobre nossas vidas. Mas ele continua ainda trabalhando em 1 Pedro 1:22. E ele vai trabalhar da seguinte forma, 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele implementa 2 coisas que não está sendo dita. Não maqueie o seu amor. O que é isso, pastor? Por favor, alguém me lembra o nome da irmã que foi chamada bruxa da Cracolândia algum tempo atrás? Sônia. Sônia. A irmã Sônia, ela estava com a sua vida... Hã? Desculpa, é Silvia. Silvia. A irmã Silvia estava com a sua vida toda destroçada. E ela estava largada na calçada, fedida. E uma jovem chegou para ela e disse, posso te beijar? Posso te abraçar? E ela disse, eu estou cheirando mal, não tem problema. E ela abraçou e beijou. E com isto, aquela senhora entendeu pela primeira vez na vida o que é o amor de Deus. E ela estava dando seu testemunho na convenção e vários pastores estavam querendo tirar selfie com ela. E aí ela colocou a foto de como ela era. Ah, pastores, será que vocês iriam até lá tirar uma selfie quando eu era desse jeito? Eu tive que dizer não. Sabe por que eu tive que dizer não? Porque eu não fui. Já me aproximei de muitas pessoas maltrapilhas, já ajudei muitas pessoas na minha vida, sem me importar com qualquer situação. Mas aquela figura não era só isso, era uma figura repulsiva. E ela precisava conhecer do amor de Deus e ela
conheceu o amor de Deus. E hoje ela dá testemunho da transformação que Deus fez na sua vida por causa de um abraço de amor. Aquela moça foi lá para a Cracolândia dizer: eu vou abraçar com o amor de Cristo de todo o meu coração. É isso que nós temos que aprender. O amor de Cristo tem que estar transbordando na nossa vida. O último exemplo de Jesus foi um pano nos ombros, uma bacia de água e saiu lavando os pés. Ele não escolheu qual pé que ele iria lavar, ele lavou a todos. Então, pare de escolher quem você vai demonstrar que ama. A ordem de Deus é: ame a todos. E isso será a bênção da parte de Deus, porque Deus será conhecido através do seu amor fraternal. Mas ele continua dizendo: além de você amar, seja hospitaleiro. Eu me lembro de duas situações que Deus permitiu que eu trabalhasse. E nessas duas situações eu fui tremendamente censurado pela liderança da igreja. Eu e Emilce éramos um casal muito novo e chegou uma pessoa que não dava credenciais de que não iria fazer mal ou que estava apenas com fome. Mas a palavra dele é: eu estou com muita fome. Eu disse: ok, entra aqui em casa e vamos almoçar juntos. A comida já está à mesa. E ele entrou e ele comeu conosco e ele demonstrou que realmente estava com muita fome. E ele comeu, depois logo de comer, ele pegou, então foi embora e agradeceu e saiu e foi embora. Quando a liderança soube: pastor, o senhor não pode trazer uma pessoa e entrar na sua casa? Por que o senhor não levou ele a um restaurante? Por que o senhor não deu uma marmita? Eu falei: porque senti de Deus trazer ele para dentro e comer com ele. Uma outra situação foi duas pessoas que estavam com muita fome também. E eu disse para eles: olha, eu não dou dinheiro, mas se você quiser voltar na hora que terminar o culto, nós vamos para o restaurante e lá você vai comer. E então o restaurante ficava perto, eu dei o endereço, falei: olha, me espere lá na porta do restaurante e quando eu chegar eu te dou um sinal e você entra e você come. Eu cheguei para o dono do restaurante: olha, eu estou com dois convidados que eles vão comer e eu vou pagar. Tem algum problema ele entrar no restaurante para comer? Ele disse: não, quem entrar e pagar é bem-vindo. E aí, então, eles fizeram aquele prato, uma montanha enorme. Eu falei: como que vai caber essa comida na barriga dessas pessoas? E aí ele disse: posso fazer um segundo prato? Eu falei: pode, come à vontade. Ele fez um segundo prato sem comer o primeiro ainda. E eu falei: gente, eu estava achando difícil ele comer o primeiro prato, agora comer esses dois pratos vai ser algo muito difícil. E eu então fiquei lá comendo com a família e eles comeram mais rápido os dois pratos do que a gente comeu normalmente e eles agradeceram e saíram. E aí o dono do restaurante disse: eu nunca vi uma pessoa com tanta fome como eles estavam. E eu disse: interessante, a gente julga essas pessoas porque sabe que ele tem idade, não tem idade, ele é jovem, meia idade. E a gente diz: vai trabalhar, vagabundo.
as pessoas vão se distanciando das possibilidades, daqui a pouco não existe mais nenhum tipo de possibilidade para a pessoa. Mas se Deus te mostra, faça, atenda. E se você atender, você estará fazendo como se fizesse para o Senhor. Então ele diz em Hebreus, no capítulo 13, verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Esse é o meu privilégio, esse é o teu privilégio, desde que a gente se torne hospitaleiro. Eu sei que o mundo está violento, eu sei que você não deve abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa. Mas lembre-se de ouvir a voz de Deus. Se você estiver fazendo e ouvindo a voz de Deus, e se você tiver certeza que foi Deus, Deus está no controle. E você será abençoado por ter agido dessa maneira. O mundo está mudando e vai mudar cada vez mais. Cada vez mais o desrespeito à vida vai dominar as ações das pessoas. E nós devemos ser simples como uma pomba, mas astutos como uma serpente, mas não podemos deixar de demonstrar este amor de Deus. Então, com muita sabedoria, encontre a sua maneira de ser. Essa terça-feira nós tivemos a reunião e como eu estava sem carro, o pastor Cristiano estava com o carro no rodízio e o pastor Gil estava com o carro no rodízio, nós pegamos um Uber compartilhado para deixar cada um na sua casa depois que terminou a reunião. Eu estava conversando com ele sobre a bênção de que Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar no Lar Batista e suprir e atender mais de 1.500 crianças. E implementar na vida delas a possibilidade de conhecer a Jesus e conhecer esse amor de Jesus. E isto é bênção, meus irmãos. O lar está fazendo isso, agora vai completar 83 anos. Milhares e milhares de pessoas já passaram pelas unidades do Lar Batista e tiveram suas vidas transformadas. Hoje nós temos no conselho uma irmã, e esta irmã tinha 7 irmãos, e os 7 irmãos foram criados pelo Lar Batista, todos têm a sua universidade, ela tem 3 universidades, e ela agradece a Deus porque um dia, sua mãe, não tendo condição de criar os seus filhos, entregou a nós todos para o Lar Batista de Criança. Se nós nos tornamos o que nos tornamos, é porque o Lar Batista nos abençoou. E o Lar Batista nos formou. É uma maneira de estar ajudando. Se envolva, participe, tenha ações voluntárias e você vai se sentir recompensado por estar trabalhando nesta direção e estar sendo hospitaleiro com tudo aquilo que Deus vai colocando. Mas ele continua dizendo em Romanos, no capítulo 12, verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Na nossa igreja temos a facilidade, né? Você está fazendo compra, você já faz compra para você e para a cesta do amor. Mas existem tantas possibilidades de você estar participando. Ou se informe através do Face, através do Instagram de nossa igreja, e nós vamos estar mostrando para você de que maneira você pode também estar participando destas ações de amor. E isso vai ser bênção na sua vida. Mas também, Deus está trabalhando conosco e está dizendo, você precisa viver com ações de empatia. Então vamos tentar trabalhar aí. Pastor, quando você recebe, pastor Cristiano, quando você recebe essa ordem do Senhor
para você ter empatia, não antipatia, mas empatia com as situações? O que você entende desta ordem? Bom, pelo sentido da palavra empatia, eu me coloco no lugar do outro, tentando entender a dor do outro e, consequentemente, atender, ir em direção àquele que está em sofrimento ou está naquela situação. Exatamente. E ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 13: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. É isso que o pastor está colocando para nós. Ele está colocando, para ter empatia, é necessário você entender o que o outro está passando e ter compaixão. Se você entender e tiver compaixão, você vai agir com amor fraternal. Então Deus está trabalhando conosco, e veja agora a lição que Ele nos dá, que é diferente de dois religiosos. Os dois religiosos tinham todo o ensinamento, mas não tinha nada de prática. Uma pessoa que é colocada aqui por não ter um tipo de relacionamento entre judeus e samaritanos, ele vai ter esta ação, mas uma ação completa. Vamos ouvir a leitura de Lucas, capítulo 10, versículos de 33 a 35. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ele primeiro tem compaixão. Ele teve empatia para com esta situação. Ele teve piedade e ele dá o primeiro socorro. Não sendo suficiente, ele coloca esta pessoa ferida no seu cavalo e ele vai a pé, puxando o animal. Chega numa estalagem, ele mesmo cuida do ferido. E depois ele proporciona toda a situação para que ele tenha o cuidado até a sua recuperação. O que eu quero te dizer é que a nossa ação precisa ser completa. Quando nós começamos a participar da Cesta do Amor, nós precisamos ter em mente que as pessoas que nós estamos ajudando vão ter que comer todo mês. E a igreja empenhou que vai atender a necessidade à medida que recebe. E a igreja está esperando que nós possamos participar e assim suprir a igreja, para que a igreja possa ajudar. E isto torna-se uma ação rotineira e recorrente. Ela precisa ser feita o tempo todo. Estamos vendo ações éticas. E agora vem sobre a pureza. Ele usa o matrimônio para realçar a pureza. Mas ele vai dizer de que maneira depois nós precisamos ser puros. E ele vai dizer
em Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele bota este exemplo, mas ele vai agora muito mais fundo em 1 Tessalonicenses 4:7. E lá ele vai dizer, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, imagine isso. Hoje no estudo também abordamos sobre adúlteros. E adultério não é somente esta situação matrimonial. Ele diz: se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. Se a luz for colocada debaixo do velador, não tem função. Se as nossas ações não mostrarem o amor de Deus, estamos adulterando os ensinamentos da palavra de Deus. Pastor, na mensagem, disse que Mahatma Gandhi disse: eu não gosto, eu gosto muito do seu Deus, mas não gosto da maneira como vocês servem a Deus, ou o seu Cristo, alguma coisa assim. Porque as pessoas não viviam como cristãos. Jesus nunca pôs ninguém para fora. Jesus sempre esteve com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu darei o alívio a vocês. Esse alívio será através da minha vida, da sua vida, através de todos os filhos de Deus. E isso precisa ser vivido por cada um de nós. Por isso, a outra ação, que é a quinta ação, a ética, ele vai trabalhar sobre generosidade. E ele diz em Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é maravilhoso depender de Deus. Deus nos supre de tudo, em todas as situações. Na minha vida, Deus mandou todo o recurso que eu iria gastar em toda a recuperação da minha saúde no hospital. 1 ano e meio depois que eu estava terminando de tomar o último comprimido, quando eu fiz a soma dos recursos que foram colocados para a recuperação da minha saúde, foi exatamente o dinheiro que Deus mandou antes para nós. A promessa de Deus é cuidar, e Ele não desampara os seus. Mas sabe como isto acontece? Quando você abre seu coração. Eu tive uma ovelha muito amada. Eu e minha esposa amávamos muito essa menina porque só ela veio para a igreja. Seus pais não. E então nós cuidávamos dela, nós atendíamos sua necessidade, eu e Emilce. E ela chegou no dia 31 e com lágrimas ela disse: pastor, eu não aguento mais. Eu estou comendo pipoca desde o dia 22. Não tem mais nada em casa, inclusive agora a pipoca também acabou. Eu disse: minha irmã, por que não veio antes? Fui com ela no mercado, fizemos uma compra de tudo que se precisava na casa dela. E quando estava chegando lá, o marido estava chegando. E o marido tinha brigado com a mulher e tinha saído com
para passar o Natal com uma outra mulher. E ele disse: o que o senhor está fazendo, pastor? Estou trazendo o mantimento que sua esposa e sua filha precisam. Que isso, pastor? Não precisa não. Precisa sim, porque você deixou a sua casa sem nada. Mas literalmente sem nada. Só tinha pipoca na despensa sua. Esta compra está aí. Agora, querido, seja homem. Se a sua situação não está bem, mas com sua esposa, você tem uma filha que você gerou. E você não pode deixar esta casa sem seu suprimento. Lá na frente, esse casal se reconciliou e hoje vive bem. E eles marcam na história da família como algo que foi tremendamente abençoador. Foi reprovando a situação dele, mas abençoador atender esta necessidade toda. Por isso, queridos, a igreja está para isto, mas a igreja não tem bola de cristal. Converse com o diácono, converse com o pastor, converse com aquele irmão mais próximo de você e ele vai fazer a sua necessidade chegar até a igreja. O papel nosso é atender a necessidade, mas nós temos que saber a necessidade. E aí vamos fazer com muito amor e com muito carinho. Por isso, a nossa igreja ela é generosa. E para abraçarmos mais desafios, precisamos ser mais generosos ainda. Veja o que ele vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Por favor, alguém leia. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Pelo menos os caminhoneiros, né? Tá tudo quanto é para-choque tem esse versículo posto. Todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo para nós o seguinte: eu posso tudo quando eu estou passando fome. Eu posso tudo quando eu não tenho esperança. Eu posso tudo quando eu tenho abundância. Sabe por que eu posso tudo? É que não está na hora de dizer qual a circunstância. Está na hora de viver de quem vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, nele, somente nele, eu posso confiar, porque ele me fortalece, ele me capacita. É ele que faz tudo em minha vida. Paulo, lá na frente, vai dizer: tudo que sou é porque a graça de Deus operou em minha vida. E esta é a grande bênção que nós temos que aprender com o ensinamento do apóstolo Paulo. E hoje a maioria dos casamentos estão terminando, não é nem tanto pelo adultério ou alguma outra coisa, estão terminando porque há divergências financeiras de saber como viver, como depender de Deus nessa questão, e as pessoas estão vivendo aquele texto que está em Provérbios: quando há falta de pão na casa, todos brigam, mas ninguém tem razão. Não permita que a escassez de qualquer que seja a situação não te leve a dobrar os seus joelhos e depender de Deus para que ele venha e socorra a sua necessidade.
Acredite nisso. Deus é que faz. Deus é que supre. É lógico que ele vai me suprir através de irmãos ou de uma situação completamente inesperada. Então tenha isto na sua mente, que Deus quer trabalhar. Por isso precisamos seguir alguns exemplos. E ele diz agora no versículo 7 e 8 de Hebreus 13, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram da palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. E aí vai ter a história toda de Paulo dando testemunho de sua vida. E isso está em Atos, no capítulo 20, versículos de 17 a 29. Nós não vamos ler todo esse texto, mas Paulo está dizendo o seguinte: vocês sabem como vivi todo esse tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei. Eu estou servindo ao Senhor em humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações do meu povo. E ele continua a trabalhar e continua a dizer, dizendo que se em todas as cidades o Espírito não me avisasse de prisões, sofrimentos que me esperavam, eu teria sucumbido. Mas para que isso possa estar sendo vivido por Paulo, e agora dando o seu testemunho, é que Paulo sabia que a graça do Senhor bastava na vida dele. E na sua vida, o que é que basta? Você precisa que esteja tudo redondinho, tudo certinho? Ou você vai poder dizer, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. As experiências que eu tiver que passar, vou passar. Mas continuarei sendo fiel ao meu Deus. E isto é bênção. Os verdadeiros sacrifícios cristãos, nós vamos ver agora no terceiro ponto. A graça que é concedida através de Cristo e está em Hebreus 13, verso 9. Por favor, leia para mim. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. É interessante que hoje as pessoas querem muito encher o seu estômago, não importa de que maneira vão encher. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem que pensar. Ainda no nosso Brasil é uma vergonha você vender o seu voto por uma cesta básica. É que o Senhor não passa a necessidade que eu passo. Eu entendo isso. Sinceramente, eu entendo isso. Não porque tive escassez de mantimento, mas eu tenho presenciado miséria. Mas é vergonhoso as pessoas agirem desta maneira, porque o papel público deles era suprir a necessidade destes sem pedir nada em troca. Então, o meu questionamento não é com você. O meu questionamento é como ainda nos dias de hoje a gente permite que isso aconteça. Mas não é só isso que acontece, acontecem coisas muito piores. Não há dignidade quando se age dessa maneira. E se não há dignidade para ser eleito, eu também não posso esperar dignidade no seu mandato.
Não, eu fui corrupto para ser eleito, agora eu serei honesto na minha legislação. Isso não vai acontecer nunca. Mas ele continua dizendo sobre rompimento com os antigos sistemas sacrificial. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está dizendo sobre este novo relacionamento que Deus propôs para nós. Hoje nós somos convidados para sentarmos à mesa do próprio Deus. Hoje nós somos chamados para viver um relacionamento íntimo. Eu tenho desafiado aqueles que nos lideram a pensar sobre a sua intimidade com Deus. E sua intimidade com Deus, queridos, não é a leitura da Bíblia e a oração. É andar com Deus. É ouvir a voz de Deus. É perceber os desafios que Deus está propondo à sua frente e obedecê-los, seguindo, mesmo que não haja uma fé. Mas o Senhor vai lhe aumentar esta sua fé. O Senhor vai lhe aumentar a sua dependência e as coisas vão acontecer. Acredite nisso. Eu tenho vivenciado na minha caminhada com Deus, caminhar sobre o natural. Por isso que um dos cânticos que gosto muito é Rompendo em Fé. A minha fé sendo provada, a cada momento eu experimento a grandeza do meu Deus na minha vida. E o desafio seu é também viver dessa forma, não é algo especial para Salovi, é algo para todos os filhos de Deus. Mas você tem que querer. Eu tenho feito o oferecimento das pessoas crescerem no estudo da palavra de Deus e terem estudo comigo. E hoje no estudo eu perguntei, minha irmã, qual a sua disponibilidade depois de irmos com outros livros da palavra de Deus? Pastor, eu não quero parar nunca. Eu estou crescendo e crescendo muito. E eu disse, amém. Da minha parte eu continuarei ministrando. Então, é bênção poder fazer isto e é bênção ver as pessoas crescendo através daquilo que ele está propondo para nós a cada passo. Veja agora Hebreus 13, versículo 11 a 13, por favor. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Caminhar com o Senhor não é estar nos templos luxuosos. Caminhar com o Senhor é caminhar pelas ruas, pelos valados, sendo como se o Senhor mesmo estivesse andando através de nós. Caminhar com o Senhor é viver com o Senhor, é pensar como o Senhor pensa, é agir como o Senhor age, é amar como Ele ama. E esse é o desafio. Isso tem que ser feito o tempo todo nas nossas vidas, não é dominicalmente. Não existe uma roupa de ir à igreja. A roupa que Ele quer que nos estejamos vestindo, Ele já declarou qual é a armadura do Filho de Deus.
Ele diz cada uma das peças. Então para de pensar pequeno e comece a agir como o Senhor determina na sua vida. Ele quer trabalhar para que você desenvolva o seu caráter e que você experimente aquilo que ele vai colocar diante de nossas vidas. Isso está em Hebreus, no capítulo 13, 14 até o 16. Pode ler. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Interessante que ele nunca vai falar, dê o que você não tem. Ele diz, dê o que você tem. Esse é o seu limite. Estava com uma blusa seminova e estava ministrando o estudo. E tocou a campainha e era uma pessoa magra. Eu já estava com esse corpo. Era uma pessoa magra. E ele disse, moço, eu estou com muito frio. Eu falei, o nosso manequim não é compatível. Moço, eu não preciso de roupa que seja do meu manequim. Eu preciso de roupa. E eu tirei meu agasalho e dei para ele na mesma hora, porque Deus disse dê. E eu dei. E ele agradeceu muito, ele se enrolou todo naquela blusa que ficou enorme nele, quase que deu 2 voltas nele, e ele saiu caminhando. Voltei para a sala para continuar dando aula. O que aconteceu, pastor? Cadê sua blusa? Ah, eu dei para ele. Para quem? O rapaz que veio falar que estava com frio. Mas, pastor, agora o senhor está com frio? Não, eu não estou com frio. Eu estou aqui dentro da sala, que está bem o clima. Vou na minha casa e pego uma outra blusa e uso. Mas, pastor, era uma blusa nova. E eu disse, e você quer dar para Jesus o quê? Trapos? Aí ele disse, nós temos que aprender muitas coisas. Não adianta a gente só estar lendo a Bíblia e não aplicando o que a Bíblia diz. Nós não precisamos nos preocupar com a dispensa, porque o dono da dispensa diz que você é só um dispenseiro, você pega de lá o que ele já colocou. Isso é bênção do Senhor na nossa vida. Por isso, ele está colocando sobre nós o desafio. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É bom esvaziar o armário, porque se você não esvaziar o armário, você não consegue comprar novas coisas. Meu filho tem uma política com as suas filhas de estar chegando o aniversário de vocês, por isso escolham quais os brinquedos que estão novos para vocês doarem. E elas estão aprendendo na sua tenra idade, a Sara com 6 anos, a Rebeca com 9, estão aprendendo a realmente serem generosos e liberais. Eu fiquei encantado com a Sara. A Emilce comprou uma bolsa e ela queria muito ter uma bolsa. E eu disse, Sarinha, bolsa de mulher sempre tem que ter dinheiro. E eu peguei então várias notas e pus dentro da bolsa dela. E eu não reparei isso, mas 2 domingos depois eu falei, o dinheiro ainda está na sua bolsa? Não, vovô, não está não. Ué, já gastou tudo? Não, vovô.
No mesmo dia que você me deu o dinheiro como presente, eu dei de oferta na igreja todo o dinheiro. Ah, como eu amei a atitude da minha neta. Como eu fiquei feliz por essa generosidade que está no coraçãozinho dela. A bolsa dela está sem dinheiro, mas ela está com o coração cheio de alegria por ter consagrado ao Senhor. Então é muito importante isto. E agora Deus vai trabalhar conosco sobre a submissão aos líderes. E isso está em Hebreus 13:17. Eu tenho que correr agora porque o nosso tempo já foi. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja de uma alegria e não um peso, pois isso não vos seria proveitoso para vocês. Hoje eu estou no ministério auxiliar da igreja. Estou por algo que Deus colocou no meu coração para ser daqui para frente. Eu não assumirei mais nenhuma igreja como pastor titular. Eu sempre serei pastor auxiliar. Ou serei pastor colaborador, membro de qualquer outra igreja. Como pastor auxiliar, eu tenho que estar o tempo todo pensando com a cabeça do meu pastor. Quem vai dar conta do rebanho não sou eu. Quem vai dar conta do rebanho é o meu pastor. Ele é o pastor do rebanho. Eu o auxilio a cuidar do rebanho que ele é responsável. Você, como líder, também tem que entender que você apacenta, mas você apacenta a ovelha do seu pastor que tem a responsabilidade de cuidar. Por isso, antes de dar um ensinamento que não seja alinhando com o ensinamento que a igreja prega, por favor, questione, se instrua, para que isso você nunca seja um peso na igreja, desensinando as coisas que precisam ser ensinadas. Mas a ordem do Senhor é: isto não será útil se você for pego nesta situação. Pastor, está na igreja enquanto bem servir. Esta é a maneira que nós escolhemos como Igreja Batista para viver. Então, não é desta maneira como algumas igrejas estão agindo. Quando as igrejas estão agindo dessa forma, a gente sempre tem que ir lá na comissão de ética, ter um grande trabalho para poder equacionar as questões que ficam pendentes no rompimento de relacionamento pastor e igreja. Então é muito importante você ter isto em mente, que Deus está trabalhando. Mas ele continua dizendo agora em Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos, a quem amo, desde que tenho saudade, vocês que são minha alegria, minha coroa, presença, permaneçam assim, firmes no Senhor amado, como é motivo de alegria o pastor lembrar do seu rebanho, como o apóstolo está dizendo aqui. Mas ele continua dizendo sobre esta alegria também a outra igreja que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Pode ler, por favor. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são nossa glória e nossa alegria. De fato, ovelhas de Vila Matilde,
Vocês são a alegria do pastor Cristiano. Permaneçam gerando alegria a ele, a família pastoral. Porque assim agindo, estaremos honrando e glorificando a Deus. E ele encerra essa lição falando sobre a oração. E aí ele vai dizer agora, irmã Emilce, leia para mim Hebreus 13, versículo 18 e 19. E assim estamos encerrando a lição. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Paulo não está na igreja. Paulo está preso. Mas Paulo confia na oração da igreja. Nós confiamos na oração dos nossos irmãos. Hoje eu estava dizendo da minha alegria de estar orando por cada casal, marido e mulher da nossa igreja. Isto eu já venho fazendo há algum tempo. Por quê? Porque eu sei que os casais, como eu enfrento, situações e problemas, eles também enfrentam. Por isso é necessário que a gente possa sustentá-los em oração. A palavra de Deus diz que a oração pode muito em seu efeito. Quando você, meu irmão, ora, Deus move céus e terra. E esta é a grande bênção de Deus para cada um de nós. Seja meu participante em todas as situações de alegria, de tristeza, de desafios nas nossas vidas. Porque nós temos a alegria de também estar sustentando vocês com as nossas orações. Amém? Amém. Muito obrigado pela aula, pastor Solovim. Abençoador e edificante. Você que esteve aí nos acompanhando na carta, no estudo da carta aos Hebreus, estamos finalizando esta carta, então você esteve conosco aí por um longo tempo. Esteja conosco também nas próximas reflexões. Nós vamos começar agora o estudo da carta de Efésios, Filipenses, que foi citada bastante hoje, e também a carta a Filemon. Então estaremos aí nas próximas lições, passando por essas 3 cartas. Tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida, para a tua vida na tua igreja também. Então não deixe de participar, você que está conosco e não pertence à Igreja Batista de Vila Matilde, mas também tem estudado a Bíblia conosco. Deus abençoe sua vida. Bom domingo. Daqui a pouco começa a nossa celebração. Esteja conosco também. Grande abraço.